Boa tarde, colegas vereadores. Peço a todos que tomem as plataformas para iniciarmos a nossa sessão. Peço a todos que me ouvem, que possam vir à plataforma. Colegas vereadores, para iniciarmos a nossa sessão. Temos o convidado hoje, secretário Romualdo França. Já estamos no YouTube, então, estamos ao vivo, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já dá para iniciarmos a sessão. Vamos dar início à nossa sessão ordinária na tarde de hoje, abertura da sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 53ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. Virtualmente, a presidência convida o vereador ou a vereadora, quem gostaria de ler o versículo bíblico, o vereador Maurício Peixe. Amanhã o vereador Pelé. Pode falar, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, hoje a palavra de Deus está em Salmo 49, que diz: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Está lida a palavra, senhor. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Seja bem-vindo, secretário Romualdo. Já vou abrir a palavra para o senhor. Autoridade convidada, a presidência comunica às senhoras e os senhores que, em conformidade com o requerimento 70/2020, de autoria dos vereadores Ninfo, Iracema do Retalho, Maurício Peixe, Odir Nunes, Rodrigo Facchini, aprovado em sessão ordinária de 22 de junho de 2020, solicita a presença na sessão ordinária do secretário Romualdo de França Júnior, a fim de que prestar contas de empréstimos de 100 milhões de reais realizados junto ao Banco do Brasil para a pavimentação no projeto de lei ordinária 111/2019. A presidência cede a palavra ao senhor Romualdo de França para a sua oitiva em plenário. E depois, em seguida, nós vamos, então, abrir para os colegas vereadores. Secretário Romualdo, se o senhor precisar mais tempo, mas eu vou abrir por um tempo de até 10 minutos com o cronômetro aqui. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, secretário. Ok, boa tarde, obrigado pela oportunidade, senhores vereadores. Eu recebi o convite para fazer a prestação de contas do empréstimo do Banco do Brasil, não entendi muito bem o nível dessa prestação de contas, uma vez que a Secretaria de Infraestrutura é única e exclusivamente uma pasta executiva. Então, entendi que seria apresentar aquilo que nós executamos até o momento em termos de obras, né? Então, em primeiro plano, esclarecer que assim que foi o governo do município adquiriu esse financiamento, e esse financiamento teve autorização legislativa para ser implantado, nós começamos a fazer as especificações dos projetos, dando prioridade para as requalificações urbanas. Requalificações viárias, desculpe, porque a pista de rolamento de várias ruas do município estava extremamente deteriorada pelo passar do tempo e precisava realmente receber um tratamento adequado, que obteve, então, a nossa ideia obteve a aprovação do prefeito, e a prioridade, então, foi dada para os projetos de requalificação. Na sequência, os projetos que fariam do transporte coletivo, a pavimentação das ruas que ainda não tem pavimentação para o transporte coletivo, e na sequência, então, passaria-se a fazer a pavimentação das ruas secundárias dentro do município. Entendido essas ruas secundárias como as ruas que fazem ligação entre eixos viários importantes. Então, desde que nós tivemos a oportunidade de adquirir esse financiamento, nós executamos, e aí eu não sei se os vereadores
querem que eu aborde rua por rua, lote por lote, porque eu posso fazer, eu trouxe toda a listagem, né? Ou se preferem apenas um resumo. Mas dos 160 milhões que foram adquiridos de empréstimo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana já contratou 59 milhões 526 mil reais, o que implica em 98 quilômetros de pavimentação, dos quais 51 já executados e 45 em execução. Além desses, é claro, existe uma série de outros projetos que estão em licitação dentro do programa do Banco do Brasil. Então, as ruas que foram executadas, eu vou pegar por lote, porque é mais prático para o nosso relatório. No Petrópolis, a Rua Alfredo Wagner, depois no Floresta, a Rua Porto Rico, Rua Presidente Venceslau Braz, República do Peru, Botafogo, Guarani, Valdemar Krieger e Bernardo Stan. No bairro Vila Nova, Rua das Corporatas, Evaldo Eichholz, Palmirs, Márcio Lucal, Maria de Lourdes Bechtel, Sebastião Jonck e Valdemar Reze. No América, Benjamin Constante, Almirante Tamandaré, Araranguá, Germano Stein, Jaraguá, Otto Ben, Presidente Castelo Branco, Presidente Costa e Silva, Quintino Bocaiúva, Dona Francisca e Estaiópolis. Esse é o terceiro lote. O quarto lote, no Bom Retiro, Itajubá, Ituporanga, Nova Trento, Resende, Taió e Aracaju. No bairro Saguaçu, Brasil, Indaial, Ouro Verde, Dos Capuchinhos, Ismael Carlos Corrêa, José do Patrocínio, Cabral, Dom João VI, Desembargador Fontes, Joaçaba e Dom João IV. Depois o lote 5, ainda no América, Almirante Barroso, Pará e Marconi. Depois uma rua no Costa e Silva, que é um segmento da João Pessoa, que vai da Marquês de Olinda até a divisa com o número 1363. Depois, no Santo Antônio, Arno Valdemar Deller, Guia Lopes, Guilherme Koch, Marcílio Dias, Paulo Berner, Professor Freita, Ricardo Landman, 2 segmentos da Visconde de Mauá e a Fernando Machado. Depois, no América, que era já bem no segmento ali da Santo Antônio, a General Andrade Neves, e pega emenda lá com Orestes Guimarães e com a Coelho Neto. Depois, emenda, volta para Santo Antônio, que é a Frederico Eike, Aracaju, trecho 2 da Aracaju, a Capinzal e a Eduardo Crich. Depois vai para o Costa e Silva, que é o lote 7. Rua das Codornas, Bem-TV, Caratinga, Vila Jacob, das Domésticas, das Cabeleireiras, Guilherme, Inambu, Valmor Harger, Almirante Jaceguai, Rua das Rendeiras e Rua Leopoldo Arckmann. Piraberaba, João Eberhardt, Olavo Bilac, Eugênio Kunde, Alfredo Schuss, Carlos Reis Funk, Conselheiro Pedreira, Francisco Eberhardt, a Rua Joinville, a Rua Pastor Dommel, a Rua Pastor Jorge Burger, a Professor Ode, 4 de fevereiro, 31 de outubro, 24 de abril e 27 de maio, todas em Piraberaba. Lote 8, pega Boa Vista e 3 ruas do Comasa, quais sejam São Vicente, São Miguel, Vitimarsum, Ayrton Felácio, Alvorada, General Góes Monteiro, Hamburgo, Holanda, Inglaterra, Matos Costas, Olinda, Raul Borges, Romelândia, Tibagi, Vitor Pelense e Max Ben. No Itaú e Itinga, Antônio Macedo, Bento Torres, Presidente Gaspar Dutra, Dos Agrônomos e Otto Jordan. No Bom Retiro, Júlio Prestes, que é o lote 10. Júlio Prestes,
Irmãs Lauer, Armando Salles. Lote 11, Santo Antônio e Costa e Silva. Prudente de Moraes, Guilherme e Maceió. Depois nós temos as obras em execução. Essas são todas as executadas. Então, em execução, lote 12. Pega a rua Alfredo Oliveira, no Itaú, a Cunha Porã, Floresta, a Guaianazes, no Fátima, a rua João Machado, no Itaú, e a rua Mário Arins Caldeiras, no Floresta. Depois o lote, acho que foi o 12 ou 13, se não me engano. Acho que é o 12. Atílio Vinhote, no Bemerwald, Cidade de Jaciara, no Profipo, Cidade de Saquarema, no Profipo, Monte Oreb, no Bemerwald, e a Romênia, no Profipo. Lote 13. No Fátima, Agulhas Negras, Eupídio Lemos, Érico Machado, 2 segmentos da Rua Fátima, Rua João Costa, no bairro João Costa, a Rua Maria Júlia Pereira da Costa, no Jarivatuba, a Santa Luísa, no Jarivatuba, e a Teresópolis, no Guanabara. Lote 14. Pega um misto do bairro Glória, Saguaçu e Bom Retiro. Rua Havaí, Rua Campo Alegre, Rua Carlos Grunch, Rua Dario Veloso, Rua das Samambaias, Desembargador Fontes, Desembargador Guilherme Abri, Rua Fortaleza, Germano Fischer, Germano Steinbach, Humaitá, Ismael Carlos Correia, Itá, Itororó, José Bonifácio, Maria Eugênio Schmidt, Natal, Otávio Rosa Filho e Presidente Nasser. Lote 15. Praticamente no Saguaçu e no Bom Retiro. Rua Riachuelo, o segmento da Tenente Antônio João, que vai ali do trevo da Univille até a altura do número 4086, a Rua Teresina e a Rua Tenente Antônio João, já lá no Distrito Industrial. Lote 16, praticamente todo no Aventureiro. Rua Ipiranga, Rua Rogério Pereira, Antônio Jorge Cecim, Arias, Cotia, Evaldo Martins Junques, Hilário Pereira, Pica-Pau, Touro, Prado e a Vila Chosna. Lote 17. Alexandre Deller, aqui no centro. Depois, a Calixto Zata, Curitibanos, 2 ginásticos, Rua Plácido Olímpio de Oliveira, Emílio Cubas, Gastão Vidigal, Goiás, Renchus, Imigrante Roscamp, Independência, Laguna, Porto Belo, Senador Felipe Schmidt. Lote 18, Rua 15 de Novembro, todo na Vila Nova. É o segmento de ida do binário. Lote 19, no Jardim Paraíso e 2 no Aventureiro. Rua Afonso Schultz, Avenida Plutão, tanto a pista 1 quanto a pista 2, Carlos Roberto Wilpert, Coronel Vieira, Ibrahim Suede, João Albino Moreira e Valdemar de Medeiros. Lote 20, no bairro Vila Nova, Catarina Balmer e Eugênio Gudim. Lote 21, Rua Alfredo Tim, cineasta Léo Risman, deputado Estivalete Pires, Rua dos Piniquins, engenheiro Pedro Hugo Petri, Rua do José Moreira, Orlando, Palmeira das Missões e São José do Cerrito. Depois nós temos as ruas que estão encaminhadas para licitação. Tem uma que pega os Espinheiros, Boa Vista, Comasa do Boa Vista e Espinheiros. A Rua Alcides Linhares Medeiros, a Rua Arnaldo Tavé, a Rua José Celino Dias,
Rua das Granadas, Francisco Macarenha, Pomerode, Vitimarsum, Serra Talhada e Bento José Torres. Outro lote no Bom Retiro, Rua Otto Nas, Rua Presidente Afonso Pena, Rua Gastão de Vidigal, Rua... Aí, essas duas são no Bucarém, desculpa. A primeira rua desse lote era no Bom Retiro, que é a Rua Otto Nas. Depois, no Bucarém, a Presidente Afonso Pena e a Gastão de Vidigal. Depois, outro lote que pega Itaú, Paranaguamirim, Floresta, Guanabara e Fátima. O segmento da Rua Costa Rica até o início da Rua Fátima, Rua dos Moldadores, Rua dos Pedreiros, Rua dos Tecelões, Eli Soares, Oswaldo Schmidt, Passo Fundo e Vasco da Gama. Ainda em processo de licitação. Essa já foi. Está jogando. No Jardim Iriru, Augusto Chirano, Elza Chirano, Daniel Huxek, Áureo Gomes do Vale, Georgina da Costa Cidral, Joaquim José Felipe e Dolores Duarte. A Rua Otto Kardec, nós recebemos os projetos técnicos na semana passada e agora entraram para fazer a aferição de orçamento. E hoje o que está em execução e o que está em licitação são essas obras. Totalizam hoje, dos 160 milhões adquiridos, R$ 526.777,50 de obras contratadas. Era isso que eu tinha a me posicionar em termos daquilo que a Secretaria de Infraestrutura Urbana pode prestar contas, presidente. Ok, secretário Romualdo, muito obrigado pelas informações. Agora nós vamos escrever, o presidente vai ceder a palavra às senhoras e senhores vereadores para que queiram se manifestar. Colegas vereadores, nós vamos escrever por vereador, tá? E eu vou conceder no máximo 3 minutos por parlamentar que queiram fazer perguntas. Aí, eu já sei, Ninfo, que está com o dedo levantado ali, você vai ser o primeiro a perguntar. O restante eu vou escrevendo na ordem. O bom é formalizar a pergunta e depois, mas eu queria comentar. Não, eu vou dar 3 minutos e não vou tolerar o tempo, senão vai acabar o nosso tempo aqui do dia, tá? Então vamos começar com o vereador Ninfo. Alguém mais? Vereador Maurício. Vereadora Tânia. Vereadora Iracema. Alguém mais? Vereadora Dilso. Não se esqueçam que nós temos um requerimento. Quem falar fora do requerimento, o secretário Romualdo não precisa responder, secretário. Somente da questão dos 100 milhões. Mas peraí, cadê o secretário Romualdo agora? Está aqui no canto. 3 minutos, vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo a todos e a todas. Mais uma vez, ao secretário Romualdo, meus cumprimentos, Romualdo, pela sua presença e parabéns pela sua exposição. Digo que alvissareiro ouvi-lo com tanta lista de ruas que serão beneficiadas por Joinville. A pergunta é curta e rápida. Vi que o senhor mencionou Otto Kardec e também Independência. Em volta da rodoviária, nós temos a Rua Concórdia, a Rua Paraíba, a Rua Corupá. Não vi esses nomes, secretário. Não sei se está na sua lista ou se me fugiu. São essas as perguntas que eu queria lhe fazer, senhor secretário. Obrigado, presidente. Ok, eu esqueci de falar, secretário Romualdo, o senhor pode anotar.
Nós vamos formalizar 3 vereadores e o secretário Romualdo responde, ok? Pergunta do vereador Ninfo, o secretário já anotou. Vereador Maurício Peixe. Quero saudar a todos aí, especialmente o secretário Romualdo, mais uma vez, né? Só não está morando na Câmara porque é virtual, né? Lá na secretaria, senão estaria aqui, né, Romualdo? Mas, Romualdo, é o seguinte, das ruas, eu vou primeiro fazer uma solicitação, presidente, que seja enviado isso à Câmara, a cada gabinete, pelo menos eu gostaria, dessas informações que o secretário passou. Se pudesse fazer, sei que está em portal de transparência, tudo, mas gostaria de receber do secretário aqui que passasse no meu gabinete, a Câmara e a Câmara e o gabinete. Segunda pergunta, secretário, todas estas ruas, elas são repavimentação, requalificação, ou tem ruas que não estão pavimentadas? Se tiver ruas não pavimentadas, vão receber pavimentação gratuita, né? Qual é o critério que se estabeleceu para receber esta rua, receber essa pavimentação? Como foi decidido isso? Outra pergunta, secretário. Nós vimos agora, corrente na imprensa, que houve a suspensão da licitação da Prefeitura para algumas ruas aqui. E parece que a Prefeitura já retirou, voltou atrás, em outras que já estavam sendo feitas a licitação. Por exemplo, estas aqui, processo licitatório número 53, 2020, e eu não vi realmente o senhor citar elas. Requalificação da rua Anita Garibaldi, Benjamin Constante falou, eu não sei se é toda essa extensão, ou é a continuação. A Conselheiro Arpe, a Estrada da Ilha, Expedicionário Holtz, Graciliano Ramos, Herman Augusto Lepper, que é a da Câmara, Eixo Marquês de Olinda, Presidente Campos Salles e a Rua 15 de Novembro. Essa licitação o Tribunal de Contas suspendeu. Então, como é que vai ser feito? E as outras, se estão no processo correto? Para quem disse que nunca houve erro, né? Secretário, prefeito, disseram que nunca teve problemas em licitação, aí está mais uma amostra que foi suspenso agora uma licitação por erro da Prefeitura. Então, essas eram as perguntas, secretário, e quero novamente aí agradecer a sua atenção. Obrigado, presidente. Agora... Vereadora Tânia. Vereadora Tânia. Senhor presidente, Romualdo, parabéns pela sua apresentação. Também, como o vereador Maurício citou, também gostaria de uma cópia desse documento. Mas também ele fez já uma pergunta, né? Qual foi o critério em relação à relação dessas ruas? A mesma pergunta que eu ia fazer. E desses critérios, eu gostaria de saber, na Zona Sul, por que a Rua Monsenhor Gersino, a Rua Coronel Francisco Gomes, a Rua Florianópolis, Rua Fátima, Valdomiro José Borges, não estão inseridas, já que são algumas ruas aí de grande fluxo de movimento na Zona Sul e de suma importância também que tenha atenção do governo em relação a uma nova pavimentação. Tem algumas ruas aí que foi feita requalificação e não precisava, e essas aí precisam. Era isso, as perguntas. Abre para mim. Ok, agora responde então o secretário Romualdo, esses 3. Bom, começando aqui então com o levantamento questionado pelo vereador Nifo Kenny, que são as ruas do entorno da rodoviária. Elas se enquadram como ruas secundárias, algumas já posicionadas como de interesse do transporte público coletivo, e elas fazem parte das ruas elegíveis do programa. Para ter uma noção, quase todas as ruas do município, dentro do programa do Banco do Brasil, elas são elegíveis. É diferente de um financiamento, quando a gente pega pela Caixa Econômica, a gente já tem que designar quais são as ruas que a gente vai executar, né? Aqui no Banco do Brasil, o município executa na medida que ele tem condições de atender o projeto, né? E aí a ordem, e aí eu já aproveito para posicionar também junto com o questionamento feito pela vereadora Tânia,
Todas as ruas que foram indicadas e que precisam de requalificação, elas estão dentro do planejamento da unidade de pavimentação da Secretaria de Infraestrutura Urbana. A nossa limitação hoje está única e exclusivamente na capacidade de desenvolver projetos. Nós estamos realizando todos os projetos executivos com equipe própria, que além de fiscalizar as obras, tem que também fazer os projetos. Então, o nosso volume de trabalho está imenso, gigante, e a gente não tem dado conta da demanda. Mas todas essas obras que vocês apontaram, elas estão dentro do programa de pavimentação com recursos financiados pelo Banco do Brasil. É claro que cada vez que a gente prepara um lote de projeto, a prioridade tem uma participação em termos de decisão de governo. O que nós conseguimos junto ao prefeito municipal foi estabelecer, primeira regra, as ruas que têm a pista de rolamento com o pavimento em maior nível de degradação. Segundo, atender também as ruas que são focos do transporte público coletivo. E aí, vereador Maurício, entram também algumas das ruas que não são pavimentadas e elas foram inseridas. Então, aqui já tem algumas ruas que não eram pavimentadas e foram inseridas no programa em razão de serem segmentos de ligação do transporte público coletivo. Outras ruas que foram enquadradas, eu agora não lembro qual era mesmo a pergunta da vereadora Tânia, era sobre aquelas ruas para requalificação, que não estavam inseridas, mas elas são elegíveis dentro do programa, todas as ruas são elegíveis, depende única e exclusivamente do projeto executivo. E tinha mais uma, né, vereadora Tânia, que eu não estou lembrado. Abre para mim. Ok, secretário Romualdo. Mas ficou pendente ainda mas de resposta sobre a licitação suspensa, né? Que foi levantada pelo vereador Maurício Peixe. A licitação, o Tribunal de Contas suspendeu, ou seja, ela não tinha a necessidade de ser revogada. No entanto, foi opção, nós recebemos hoje a comunicação da Secretaria de Administração e Planejamento, que eles revogaram a licitação. Mas a Secretaria de Infraestrutura Urbana vai atualizar os orçamentos e vai mandar novamente para que seja licitado. O vereador Iracema, e depois o vereador Adilson. Por 3 minutos, vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, os vereadores, os técnicos, senhor Romualdo. É que estão me perguntando pela rua Carlos Roberto Vipper, do Aventureiro. Segundo os moradores, ela está no portal de transparência, como ela vai ser asfaltada. E a pergunta é, tem prazo para isso ou não, para essas ruas que estão no portal de transparência? Obrigada. Como o Mano falou. E agora o vereador Adilson, seguido do vereador Pelé. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Saudar também aqui o secretário Romualdo França, que sempre tem nos atendido muito bem lá na CEINFRA. Nós estivemos essa semana ainda conversando com ele. Antes de formular minhas perguntas, eu gostaria de esclarecer, né? Rodou uma série de fake news na internet em relação à suspensão, né, daquela licitação que engloba algumas ruas, e entre elas, né, foi citada a Rua 15 de Novembro. Esclarecendo, né, que esse trecho que foi suspenso da 15 de novembro, né, da BR-101 e o centro da cidade, então incluindo ali o bairro Glória e o bairro América e o bairro Centro. Então, nada a ver, né, com as obras de recapeamento na rua 15 de novembro, no bairro Vila Nova. E aí, claro, né, alguns pré-candidatos que se aproveitaram da situação, encheram, né, o Facebook, a obra do Vila Nova estaria suspensa. Na verdade, a obra do Vila Nova é uma licitação já concluída, né? As obras já estão em andamento, né? Então não tem nada a ver com aquela suspensão. As perguntas são as seguintes. A primeira, em relação a projetos, né? A gente sabe que o grande gargalo, né, desse processo de pavimentação, né, com os recursos do Banco do Brasil, o grande gargalo são os projetos. Eu gostaria de saber do secretário se existe algum procedimento já em andamento
de equipes para projeto, né, através de licitação, para contribuir, né, com as que a gente possa desafogar, né, esse gargalo que são os projetos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, gostaria o Romualdo é um que já trabalha há muito tempo na prefeitura e né, um especialista nessa área. Eu gostaria de saber dele, né, se ele lembra de algum governo, né, onde que a prefeitura tenha investido o montante, né, de 160 milhões com recurso próprio para a pavimentação. Que não seja, a minha pergunta, na verdade, é com recursos que não tenham sido captados, né, por empréstimo ou financiamento executado algum programa de financiamento no valor de 160 milhões ou próximo disso, com recurso da fonte 100. Vereador Adilson, está cortando o seu som, mas deu para compreender, o secretário Romualdo compreendeu. Agora o vereador Pelé, daí depois o secretário responde e depois outras inscrições. Pelé? Vereador Pelé, o senhor saiu? Secretário, pode responder esses dois, então? Vamos ver se o Pelé aparece aqui enquanto isso. Pelé voltou, Pelé voltou. Fala, Pelé. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, e também boa tarde ao Romualdo, que vem fazendo um grande trabalho na frente da CEINFRA, aí, ajudando muita cidade aí com esse projeto, trabalhando muito sério no trabalho que se faz aí. Romualdo, só uma pergunta, eu vi assim que teve vários que você mandou para ser licitado, mas eu acho que você esqueceu de algum, porque na nossa região aqui tem um processo 42/2020 que tem várias ruas, eu não sei isso hoje, o que está acontecendo, porque a rua aqui, ó, a Rua Pixinguinha, Taúfo Alves, e todas essas ruas aqui o senhor não citou, e já veio para ser licitado. Deu algum problema que o senhor não citou sobre isso, ou o que está acontecendo? Porque, e outra, assim, também hoje nós temos a 20 de Marsum, umas ruas do Moinho aqui também, que já foi para licitação. Daí eu não sei o processo aí, se teve algum problema ou não, é isso que eu queria saber, Romualdo. Obrigado, senhor. E com a palavra agora o secretário Romualdo, que responde a vereadora Iracema, a vereadora Adilson, o vereador Pelé. Então, a pergunta da vereadora Iracema é mais focado na Rua Carlos Roberto Viper, né, que está lá no portal de transparência, e a vereadora solicita uma definição, ou pelo menos conhecer prazo para essa licitação. Essa é uma das ruas que nós temos ainda em processo de execução de projeto. Então, todas as ruas elegíveis, elas dependem primeiro do projeto técnico. Se nós tivéssemos capacidade para abranger todo os 160 milhões, por certo, conseguiríamos fazê-lo todo nessa administração. Pela limitação de projeto, ela ainda não foi atingida. Então, não é possível estabelecer um prazo, vereador. E os projetos, eu dependo única e exclusivamente ainda da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Recentemente, com a Amunesc, vai nos dar apoio em algumas obras essenciais, e aí vai depender também de como vai ser encaminhado isso pelo gabinete do prefeito junto à equipe técnica da Amunesc. Mas eles serão atendidos com certeza, porque estão ali no programa de ruas elegíveis. Do vereador Adilson Girardi, a preocupação com a licitação para a equipe do projeto. Sim, nós encaminhamos em maio do ano passado um processo para licitar uma equipe para poder fazer os projetos técnicos de engenharia, e se tivéssemos tido já a contratação, estaríamos antecipando uma série de investimentos nessas vias. Lamentavelmente, ainda encontra-se na fase final de contratação, e se for contratado agora, vai depender muito da agilidade da equipe que for contratada, porque ela tem prazos específicos para determinado tipo de projeto. Por exemplo, projeto de requalificação se dá um prazo aí de 3, 4 meses para cada via. Projetos de pavimentação nova, em função dos levantamentos de campo, de 6 a 7 meses para cada via. Então, eu creio que mesmo que essa equipe seja finalizada a contratação, os resultados dela vão ser colhidos no próximo exercício, porque os projetos estarão concluídos e serão focos de licitação. Em termos de volume de recursos aplicados, eu tive sempre uma oportunidade ímpar
de ter participado do governo do Luiz Henrique, do governo do seu Freitas, e em todos eles sempre houve assim, uma dedicação, uma visão forte de investimentos na área de pavimentação. Alguns mais focados no processo de pavimentação comunitária, outros mais focados na parte de busca de financiamento, mas realmente os recursos que foram conquistados com a condição que a prefeitura hoje tem de adquirir financiamento são diferenciados e vão permitir aí que Joinville tenha um avanço significativo aí no seu sistema viário. Do vereador Pelé, as licitações que eu acabei não citando, vereador Pelé, são as licitações que tiveram que retornar para alguma instrução. Então, eu não coloquei elas ainda como em processo já de abertura de propostas, porque elas ainda estão com alguma requisição de instrução, mas elas estão garantidas as licitações, sem a menor sombra de dúvida. Ok, próximo inscrito, só mais um minutinho. O vereador Roque Matei, quem mais? Vereador Facchini. Quem mais? Nenhum mais vereador quer se inscrever? Vereador Jaime. Ok. Começa com o vereador Roque Matei. Abre-te, César. Abre o microfone, ok. Bom, boa noite, presidente, boa noite os demais vereadores, boa noite, nosso secretário Romualdo. Quero parabenizá-lo pela apresentação, sempre presente e trazendo novidades e boas notícias para nós aqui, né? Então, parabéns, Romualdo, pelo teu trabalho. E uma questão importante, sempre atento às ações dos vereadores aqui, sempre nos recebeu lá. Obrigado por tudo aí. Deixa eu colocar, até para ajudar você, Romualdo, e tu já mencionasse a questão da Amunesc, né? Nós temos aqui, vou dar um exemplo, no bairro Boa Vista, nós temos uma obra importante, que é a Rua Pedro Álvares Cabral. Ela é fruto de uma emenda parlamentar, mas tem recurso da prefeitura envolvido também. E para agilizar o processo, né, eu acho que teve uma pergunta de um vereador, acho que do Adilson, se eu não me engano, em relação ao volume de trabalho, que são muitas ruas, né, pelo que tu mencionaste aí, nós temos uma quantidade de lotes e cada lote com várias ruas, então nós temos muitos projetos andando lá na Secretaria de Infraestrutura. E aí a ajuda da Amunesc é fundamental para nós, e nós temos aí projetos prioritários que o secretário Romualdo encaminhou para a Amunesc e o prefeito também. Agora o prefeito é o presidente da Amunesc, com certeza esses projetos vão ser agilizados. Eu queria dizer que essa solução é uma solução bem importante de buscar a ajuda da Amunesc. Então, só trazendo como uma contribuição, Romualdo, essa ajuda que a Amunesc está dando em projetos prioritários e que precisam ser resolvidos, até porque tem emenda parlamentar envolvida, né? Então, era esse o depoimento que eu queria deixar aqui para ajudar nesse contexto de resolver os problemas o mais rápido possível, pelo volume de trabalho que está hoje na Secretaria de Infraestrutura. Mais uma vez, só quero parabenizar pelo trabalho desenvolvido lá, tá bom? Ok, agora o próximo inscrito, vereador Rodrigo Facchini. Bem, quero saudar o colega vereador presidente desta casa, aos colegas vereadores e vereadoras, uma saudação muito respeitosa ao secretário Romualdo e fazer esse registro. Né? O secretário Romualdo é o secretário que está sempre à disposição, não somente da Casa Legislativa, mas do cidadão. Né? É um secretário que faz valer e cumpre o seu papel de servidor público. Então, fica aqui registrado, Romualdo, né, o meu apreço, a minha admiração pelo seu trabalho e tudo aquilo que significa para a cidade. Falar desse empréstimo, né, desse pacote de obras, eu penso que Vossa Excelência no início falava da importância, inclusive, de trazer a Secretaria de Planejamento, porque talvez a grande dúvida que paira aqui é justamente em relação à decisão, aonde foi feito, porque foi feito, quais os critérios adotados. A execução destas obras, a gente percebe no dia a dia a excelência da execução, e aí fica aqui também registrado, Romualdo, a nossa gratidão enquanto cidadão, a sua equipe, né, que tem conseguido verdadeiramente fazer a diferença, e basta a gente observar, né, obras
obras que estão sendo tocadas neste pacote, a coisa caminha muito bem. Eu só quero também fazer uma reflexão, e nós já falamos várias vezes sobre isso, o porquê que lá atrás a Secretaria de Planejamento, o prefeito municipal, não utilizou o PAC da mobilidade. Até um ano atrás, nós tínhamos aí um volume de 100 milhões disponibilizados à nossa cidade, que começou, se não me engano, em 2014, 2015, não tem agora a exatidão nesta data, e esse valor ficou a ser utilizado durante um longo período. É outro. Vereador Facchini, o senhor tem que se manter no requerimento. Fica tranquilo, presidente, fica tranquilo. Não, combinado, é assim que nós estamos procedendo. Esse recurso ele acabou não sendo utilizado e depois veio esse empréstimo. Aí o vereador Adilson faz uma pergunta, né, do volume. A diferença é que esse volume foi contratado agora para a próxima gestão pagar, né? E uma gestão que já tem 8 anos, então é necessário fazer também essa pontuação aqui, fazer esse registro. As outras administrações, o Vitfraita, o Luiz Henrique, o Marco Tebaldi, que avançaram muito em pavimentação, fizeram no início dos seus mandatos, não é verdade? Agora, a minha pergunta, secretário Romualdo, é em relação à rua Copacabana. Está aqui também o vereador Maurício Peixer, nós lutamos ao longo de muitos anos pela rua Copacabana, e quem convive lá sabe da nossa luta. Vossa Excelência também participou de várias reuniões, secretário Romualdo, em relação à pavimentação da Copacabana. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se está contemplado nesta obra, neste pacote do empréstimo ao Banco do Brasil, se será contemplado pelo PAC da Mobilidade. Lá atrás, eu, quando tive a oportunidade de ficar aí alguns dias prefeito também, conseguimos um recurso do governo do estado, do então secretário João Carlos Ecker. Esse recurso acabou não sendo utilizado por uma decisão do prefeito, né, que inventou que precisava um convênio com a Câmara. Isso se arrastou até o final do ano, virou o ano e a gente acabou perdendo esse recurso. Então, eu gostaria de saber sobre a rua Copacabana, que é um eixo muito importante para a mobilidade da nossa cidade. Nós que vivemos ali no Floresta, né, sabemos da importância da pavimentação desta rua, levando em conta o comércio local, levando em conta a garagem da GDU, levando em conta os colégios que ali estão. É uma rua realmente importante e merece um olhar muito atento da administração municipal. É isso, obrigado. Ok, vereador Facchini. Agora ainda o vereador Jaime, para nós fechar aqui o tripé. Depois está escrito no vereador Paraíba. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimento os vereadores presentes. Eu também ao secretário Romualdo, né, pela sua equipe, sua atuação em frente à Secretaria de Infraestrutura. Secretário, nós temos um financiamento aí de 100 milhões. Muitas ruas, nesses lotes, por bairros, divididos pelos nossos 45 bairros. Né? A comunidade, ela espera algo do Poder Executivo. E a Câmara, ela autorizou esse financiamento. E sabemos que são muitas obras, são muitas ruas, muitas pavimentações. Eu queria saber se isso vai ser concluídas, essas pavimentações, dentro desse mandato, até final do ano. E essas ruas, porque a comunidade está no portal de transparência, se não me engano, ou essas ruas, ou mesmo as subprefeituras, elas passam para a comunidade, essas ruas, e a própria comunidade fica nessa expectativa, aguardando a pavimentação das suas ruas. Isso é fato, e é um direito. Então, se essas pavimentações vão ser concluídas, e claro, que ela pode passar até para o novo governo concluir, porque o financiamento, ele tem um período, se pode passar para o novo governo, a proposta é para se concluir dentro desse período, para que a comunidade também possa saber que o mais rápido possível, dentro desse ano, vai ser pavimentado a sua rua, né? Ou uma nova pavimentação, ou sendo novamente revitalizado ali aquela questão da pavimentação no seu bairro. Então, era essa a minha pergunta. Se está dentro do prazo, até dezembro, dentro desse mandato, ou ficará muitas para a próxima
a próxima gestão. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime. Agora com a palavra para responder o Roque Matei, o vereador Facchini e o vereador Jaime, o secretário Romualdo. A ponderação feita pelo Roque Matei, eu só queria aduzir, assim como a Munesc está nos dando apoio lá na rua Pedro Álvares Cabral, também está nos dando apoio na rua Raul Seixas e todo o seu entorno ali, porque nós temos ali uma dificuldade de macro drenagem bastante forte e tínhamos essa pendência e vamos conseguir executá-la graças a esse apoio que a Munesc está prestando para a gente. Em relação aos questionamentos que o vereador Rodrigo Facchini fez, notadamente em relação à Rua Copacabana, né? Lembro as várias abordagens sobre a Rua Copacabana e, recentemente, todo um trabalho também feito aí pelo vereador Richard, dentro do gabinete do prefeito, algumas reuniões com moradores, na busca efetiva de que a gente envolvesse a Rua Copacabana. Não é um projeto dos mais simples, mas nós já estamos na fase de orçamentação desse projeto, e a gente pretende ainda esse mês concluir toda essa orçamentação e no início de agosto encaminhar para a licitação. Se nós tivermos essa sorte, vereador Rodrigo, quero crer que nós conseguiremos até início de outubro ter a Rua Copacabana dentro de uma nova realidade. É uma realidade que ela merece pelo volume e pela importância que aquele eixo viário se traduz dentro da nossa cidade. Em relação ao que o vereador Jaime Evaristo nos questionou, se nós conseguiríamos executar toda a programação de 160 milhões dentro da atual administração, nós temos a limitação pela quantidade de projetos. Se nós conseguirmos um apoio forte da Munesc, se a nossa equipe técnica conseguir verdadeiramente fazer frente, quero crer que mais de 70% a 80% a gente consiga realizar, com uma grande vantagem. Como o mercado não está muito bom para as empresas, elas estão entrando com desconto razoável. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com desconto médio aí de 26%, falando em desconto médio de 26%, e isso vai sobrar mais recursos para aplicar e ampliar a quantidade de vias a serem executadas. Então, é preciso a gente vencer essas primeiras etapas e, com essa redução, então, traduzir em recursos para esse setor. É claro que pela vontade dos nossos técnicos e pela minha também, pelo meu desejo, fosse que tivéssemos a capacidade de executar todo dentro desse mandato, né? Até porque a gente viveu bastante tempo praticamente sem recurso, né? Fazendo praticamente obras de tapa-buraco, sofrendo nos momentos mais difíceis de chuva da nossa cidade, e que chove bastante, por óbvio, né? Mas agora, com essa oportunidade desse financiamento, gostaríamos de dar para o município uma realidade bem diferente. Vamos conseguir avançar bastante nisso, mas, por certo, ficará para o próximo gestor ainda alguma coisa por realizar, exatamente por causa da nossa limitação de confecção de projetos. E, claro, com a economia que está conseguindo, vai se ampliar também a quantidade de vias que serão executadas, e a gente espera que esse recurso realmente permaneça. A grande vantagem, como eu destaquei há pouco, a respeito do programa do Banco do Brasil, é que não tem aquela cobrança de que a via que indicou é a via que tem que ser executada. Então, se nós economizarmos, esses recursos vão ficando dentro do programa, vai se reaplicando dentro do próprio programa, né? Diferente de um programa quando é financiado pela Caixa Econômica ou pelo BID, você tem que discutir novamente toda a aplicação desse recurso ou devolver parte desse recurso. Então, essas questões com o Banco do Brasil foram realmente uma vantagem, está sendo uma experiência muito bacana. E eu queria aproveitar, porque os vereadores, pela forma que eu acabei explanando a quantidade de obras, até elogiaram a apresentação, mas a apresentação até nem foi tão boa, porque eu acabei esquecendo algumas ruas aqui, e quero crer que o encaminhamento depois por escrito, né, os vereadores vão ter uma noção mais ampla de tudo aquilo que está abordado. Creio que falei todos, né? Respondi todos, os 3 vereadores. Ok, é isso aí. Eu só queria fazer uma... Opa, só um pouquinho, secretário. Vamos abrir lá novamente, só um pouquinho.
Só queria fazer uma ponderação, porque o vereador Rodrigo Facchini lembrou lá do Pacto 2, e dizia assim, ó, no Pacto 2 nós tivemos bastante dificuldade para poder acertar com a Caixa Econômica os projetos, mas nós temos hoje em execução pelo Pacto 2, só deixa eu pegar aqui minha listagem das obras do Pacto 2, temos hoje em execução pelo Pacto 2, nós temos na parte final, só em termos de finalização de contrato, a Rua Blumenau, qualificação da Albano Schmidt, estamos preparando toda a documentação para a requalificação da Rua Albé, da Helmut Folget, está no final, está na parte de orçamentação. São recursos que a gente quer investir com o PAC 2 e pelo aquilo que a gente recebeu de definição lá do antigo Ministério das Cidades, vai ser possível ainda utilizar um bocado desse recurso. Obrigado. Ok, está em ordem. Está escrito vereador Paraíba, vereador Richard. Mais algum vereador para nós formar 3, um trio aqui? Vereador Paraíba está escrito. O Liu Wilson. Ok, primeiro Paraíba. 3 minutos, vereador. Não abre? Oi? É lá? Ele? Vereador Paraíba, abre aí o seu microfone e dá um toquezinho aí. Não abriu ainda. Abre aí. Ok, vamos pular o vereador Paraíba, vamos para o vereador Richard. Nós voltamos aí, Paraíba, fica tranquilo. Vereador Richard. Presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha pelo YouTube, obrigado pela oportunidade aqui. Antes da pergunta, eu quero fazer uma pequena explanação, dizendo que é impossível pensar Joinville, principalmente, eu sei que toda a Câmara não são 100% joinvilenses, mas acabaram tendo Joinville de coração. Eu tive a oportunidade de nascer nessa cidade, portanto, tenho muito orgulho. E quando buscava eu uma sigla partidária para que pudesse me filiar, escolhi o MDB. Escolhi o MDB porque a essência dessa cidade está cravada em cada pedra, em cada rua da cidade, essa honrosa administração. E falar politicamente do MDB é uma parte, mas falar tecnicamente do MDB, cujo secretário Romualdo representa muito bem, penso eu que uma das principais. Aí, o vereador Richard está com problema lá na internet dele. Voltamos para o vereador, então, Paraíba. Vamos para o vereador Paraíba. Com a palavra, vereador Paraíba, depois a gente volta no Richard. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores e o nosso grande secretário Romualdo. Eu só queria fazer uma pergunta para o Romualdo aí. O Romualdo, a respeito ficou de fora ali a Rua Canoas e a Vitor Conde. Aquela ponte ali já é um problema há anos. Até o Romualdo teve lá nessa ponte, né? E também tem a Janaúba também, não foi citado. Eu queria saber o que aconteceu aí, que já faz tempo. Lembra que está com mais de ano que o secretário teve lá com o prefeito, lá na Canoas, lá, que ali os moradores estão revoltados ali. Já vê direitinho aí que eu acho que deve estar aí, que está na licitação também. Eu acho que deve ter acontecido algum erro aí. Era só isso mesmo, presidente. Ok, agora o vereador Liu. Vereador Liu. Pode falar, vereador. Boa tarde, senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, secretário de forma especial, secretário Romualdo, que tem um histórico de trabalho por excelência, por onde passou, né? Um currículo espetacular.
e procura sempre atender a todos que lhe procuram com muita agilidade, eficiência e sinceridade. Essas são as características que a gente reconhece e quem o conhece sabe disso. Secretário, nós recebemos com muita alegria, né? Alguns meses atrás, e acompanhamos a assinatura por parte do prefeito e o senhor também, né, sendo secretário da pasta de infraestrutura, desse grande pacote aí, talvez o maior da história, de 160 milhões, não é? Considerando esses financiamentos. E quando olhamos a ausência de pavimentação, né, na malha viária de Joinville, nós percebemos, não é puxar brasa para a nossa sardinha, nós que somos moradores da Zona Sul, eu fui secretário no período que o Carlito foi prefeito. Naquele período, na gestão do Carlito prefeito, não existiu nenhum convênio que pudesse contemplar a área de pavimentação. Tivemos grande dificuldade, né? Graças a uma grande articulação, né, do senhor, do prefeito e de outros líderes, foi possível avançar com esse pacote. A pergunta é a seguinte, secretário. A pergunta e também uma sugestão. Quando olhamos as pesquisas, né, que pontuam a satisfação ou a insatisfação por conta dos munícipes da cidade, a pavimentação ela vem entre as maiores, né, os maiores índices e os maiores anseios. E quando olhamos a nossa região sul, nós vimos que ainda as questões relativas à pavimentação, excetuando esse programa de pavimentação com a Jota, que é uma contrapartida bem grande do morador, a prefeitura também naturalmente entra com a questão da infraestrutura, né? Que é a preparação das ruas, a colocação da população. Mas a minha pergunta é a seguinte, será, né, que nesta condição de 160 milhões, o senhor como secretário poderia olhar de forma especial, mais sensível para a Zona Sul? Entendemos que as ruas já estão lá, né? Mas entre as ruas estarem e elas serem colocadas como prioridade, né, tem uma caminhada. A gente sabe que tem prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, enfim, conforme o critério, né, talvez da sua própria pasta, de repente do próprio poder executivo, enfim, do prefeito. Mas a questão é a seguinte, será que era possível avançarmos, sim, estou olhando aqui, 13 segundos, 12? Não, o senhor já falou 3, o senhor já falou 4 para agora. a Zona Sul, um pouco mais. Pode concluir. Concluiu, vereador? Concluiu. Vereador Richard, agora. Vou dar mais 2 minutos, vereador Richard concluir. Obrigado, presidente. É só aqui uma das principais necessidades do ser humano no mundo moderno é tecnologia. E no Brasil ainda o marco regulatório ainda não foi firmado. É só para afirmar o que falo e falo com precisão, porque até o momento nós ainda patinamos com essa ausência desse marco regulatório. Quem dera, secretário Romualdo, as responsabilidades lá dos nossos deputados federais fossem tamanho quanto a sua à frente da Secretaria de Infraestrutura. Eu fico muito feliz, secretário, aqui é mais elogios mesmo, pela velocidade, é o meu primeiro mandato nesta Câmara, portanto, represento eu aqui uma parte da Zona Sul, principalmente no meu bairro que eu tive o prazer de nascer e que me guardou e me guarda até hoje aqui, moro aqui na Rua Itu, número 155, já falei isso várias vezes, mas sei do seu empenho, da sua determinação, dos pedidos que a comunidade vem fazendo, e esses avanços que Vossa Senhoria acaba de citar aí, Rua Copacabana, o eixo Copacabana, como a Secretaria está tratando, nos orgulha muito. E diria mais ainda, as responsabilidades e a forma como está sendo conduzido, o senhor acaba de afirmar que nós estamos vencendo, né, o governo está vencendo isso aí com uma economia de 25%,
isso vai muito além de discurso. Na verdade, isso é exemplo para que o país, para que outros municípios, outros estados se projetem também nessa capacidade. O resultado da economicidade se dá, obviamente, pelos projetos e pelo carinho, com a destreza, com a habilidade que Vossa Excelência conduz, Vossa Senhoria conduz essa pasta aí, e eu tenho certeza absoluta que eu vejo muitos avanços aqui, Rua Eli Soares, Rua Guarujá, Rua Copacabana e tantas outras ruas que falta dedo nas mãos para enumerar os avanços que foram feitos aqui. É só elogio e muito obrigado aí pelo empenho e determinação que tem Vossa Senhoria à frente dessa secretaria. Obrigado, secretário. Ok. Agora, com a palavra o secretário Romualdo. Primeiro, o posicionamento em relação àquilo que o vereador Paraíba fez em relação à Rua Canoas, Vitor Conde, Janaúba, são ruas que estão inseridas dentro do programa, sim, vereador Paraíba. Não há nenhum equívoco, eu só não falei porque elas ainda não estão no processo de licitação. Elas estão na instrução de orçamentação, finalização de projeto, para depois serem encaminhadas. Assim, eu tenho uma lista gigante aqui, né, mas que optei por não falar para não criar uma expectativa equivocada. Né? Mas os vereadores podem acompanhar para e passo na Secretaria de Infraestrutura, como o senhor tem feito, né, constantemente tem estado por lá para acompanhar aquelas que são de seu interesse. Assim como tem lá a Rua Santa Catarina, que é uma briga forte aí também dos nossos vereadores, né, que ainda só não conseguimos encaminhar o processo da Santa Catarina para licitação, que pega lá onde tem aquelas empresas, até o início do Profipo, né, só não conseguimos mandar ainda porque eles estão numa discussão com licenciamento ambiental, porque ali entendem que não, mesmo sendo por galeria, não poderia ser fechado e tal, mas estamos tentando resolver. Estamos tentando resolver com a Secretaria de Meio Ambiente. Dos mesmos moldes, a Rua do Suíço, né, que é um recurso que o vereador Fábio D'Alonso esteve gestionando junto à Câmara Federal, e nessa gestão da Câmara Federal, então, veio o recurso para a Rua do Suíço e também está envolvido naquele projeto da Munesc, que o vereador Roque há pouco fez a ponderação. Do vereador Leo Wilson, nós passamos, vereador Leo Wilson, toda essa questão do atendimento por regiões, estamos tentando dar um equilíbrio nesse atendimento. Agora, nessa fase de requalificação, exatamente pela região sul ter um menor índice de ruas pavimentadas, ela não tinha tanta requalificação. É bem provável que agora, com o início das pavimentações que não são de requalificação, são ruas não pavimentadas que vão receber a pavimentação, ela tenha realmente uma atenção diferenciada. No entanto, por mais que a Secretaria de Infraestrutura entenda essas condições, não é ela quem decide as prioridades. As prioridades são apontadas pela Secretaria de Planejamento, que faz o estudo da importância de cada uma dessas ruas e apresenta no gabinete do prefeito para que, então, seja tomada uma decisão de governo e encaminhada, então, a ordem de prioridades, que é onde a Secretaria de Infraestrutura trabalha nessa ordem de prioridades. Agradecer aí as ponderações que o vereador Richard fez, realmente eu que deveria estar agradecendo a todos vocês, vereadores, né, pela luta que tiveram no indicar essa necessidade, a manifestação da sociedade pela pavimentação. Né? E com a autorização de vocês, então, é que nós estamos conseguindo verdadeiramente executar esse plano de pavimentação para o município de Joinville. Ok. Mais algum colega vereador? Mais alguém queira se inscrever? Posso dar por encerrado, os colegas vereadores? Ok, então eu vou encerrar aqui, secretário Romualdo, e vou também usar não mais que 3 minutos, né? E já libero o senhor. Em primeiro lugar, eu também gostaria de falar que pelo bom atendimento que o senhor tem feito aqui na Casa Legislativa, e sempre que tem sido convidado, o senhor tem comparecido, né? Em segundo lugar, eu quero cumprimentar o senhor pelo seu trabalho, toda a sua equipe, que tem feito um trabalho excelente para a comunidade joinvilense. E eu não poderia deixar também
de elogiar o prefeito municipal, o prefeito Udo Deller, pelo trabalho e o zelo do dinheiro público. O senhor falou, como nosso gestor de infraestrutura, como secretário, que as licitações públicas estão tendo um desconto daquilo que é uma medida de preço, em média de 26%. E o senhor deixou muito claro que esse recurso ele vai poder ser usado justamente em requalificação de via ou pavimentação novas de vias. Então, isso é uma alegria para a cidade de Joinville. E eu quero, mais uma vez, cumprimentar quem está fazendo os projetos, cumprimentar desde lá da ponta, aqueles que colocam os tubos também, as subprefeituras, enfim, cada um que participou desse movimento, as subprefeituras participaram muito, ajudando a CEINFRA também, né? Todos os subprefeitos, na batuta, na tutela do secretário Romualdo, o secretário Miguel, que tem dado também uma vazão na questão de licitação, as licitações que têm acontecido de uma forma serena e organizada, né? Serena e organizada. Então, é aquilo que eu tenho dito, que eu já falei muitas vezes, que a gente sempre tem. Eu vi ali alguns vereadores batendo palma, né? E feliz da vida. Por quê? Porque o vereador Ninfo, né? Porque é o zelo do dinheiro público. É o zelo do dinheiro público. Então, mais uma vez, Romualdo, né? Muito obrigado por ter vindo ao poder. Parabéns pelo seu trabalho. Leve o nosso abraço, né, da Câmara de Vereadores ao prefeito Udo, e cada vez mais que você possa, Deus possa te dar muita saúde, muita sabedoria, muito conhecimento, e que você venha ao poder e esclarece tudo isso à sociedade joinvilense, que fica muito bem esclarecido com respeito do dinheiro público. Esse é o homem público que Joinville espera. O secretário Romualdo, o prefeito Udo, o secretário Miguel, os diretores do senhor, que é o Paulo Renato, e também o diretor Thales, que tem vindo à Câmara de Vereadores também, prestado conta do serviço prestado pelo CEINFRA. Enfim, uma modalidade geral, eu quero parabenizar a CEINFRA e todo o governo Udo pela qualidade do trabalho que estão prestando à cidade de Joinville. O motorista, o trânsito, está um pouquinho atrapalhado, mas a gente tem pedido aqui da Câmara, a imprensa também tem pedido, tenham paciência, tem ruas que fazia 20 anos ou 30 anos que não eram requalificadas. Muito tempo, ruas lá nas pontas. Então, parabéns aos vereadores, parabéns à cidade de Joinville, parabéns você, munícipe, que mora nessa cidade, que tem um governo que zela e respeita o dinheiro público. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, secretário, estou por satisfeito e quero somente agradecer e, mais uma vez, parabenizar. A presidência, em nome do Poder Legislativo, agradece a presença do secretário Romualdo de França Júnior, secretário de Infraestrutura Urbana, pelos seus esclarecimentos da presente sessão. Muito obrigado, secretário. Pode abrir lá para o secretário, só para ele fazer o cumprimento final. Em nome da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, junto com todas as 8 subprefeituras, né, nós que agradecemos pela oportunidade. Se em algum momento foi bastante rápida a apresentação, quero crer que assim que os vereadores receberem a nossa listagem completa daquilo que foi executado, do que está em execução, do que está em licitação, né, terão vamos dizer assim, uma visão mais ampla do que está acontecendo no mapa de Joinville em termos de infraestrutura. Então, na verdade, agradecer pela oportunidade e registrar também que a Secretaria de Infraestrutura segue à disposição para qualquer crescimento que vocês pretendam, né? Inclusive pelo volume hoje de trabalho, os técnicos estão bastante tempo na rua, junto com o apoio e o suporte das subprefeituras, antecipando serviços para depois aliviar na hora de executar a pavimentação, como é o processo de drenagem, né? O processo de microdrenagem. Lamentavelmente, para esse tipo de serviço, nós tivemos recentemente a nossa fábrica de tubos bastante atingida pelo furacão extratropical aí, e vamos ficar alguns dias, alguns meses sem operar a fábrica de tubos, mas estamos buscando alguma outra solução por licitação, alguma coisa assim, para que a subprefeitura mantenha um nível de desempenho para
a gente conseguir avançar nos problemas de pavimentação. É isso. Ok, muito obrigado, secretário. Se estivesse aqui, com certeza, o vereador Info está saudando com uma salva de palmas, os vereadores iam aplaudir o senhor. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado mesmo. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 52ª sessão ordinária realizada em 13 de julho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereadora apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Xeredo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todos que acompanham essa sessão. Essa secretaria recebeu os seguintes expedientes. O projeto de lei ordinária de número 89/2020, do Executivo Municipal, e que autoriza a abrir crédito adicional suplementar. Do vereador Odir Nunes, recebemos os projetos de lei ordinárias, de número 84, 85, 86, 87 e 88. Todos os projetos são para denominação de vias públicas para fins postais. O derradeiro ofício do Poder Executivo, que encaminha anexo ao projeto de lei ordinária de número 73/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Eram estas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Richard. Horário destinado aos partidos, o PL, por 6 minutos. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu quero saudar o senhor, todas as senhoras e senhores vereadores, também os funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e também os servidores, né, da casa. Senhor presidente, acho que foi muito interessante, muito boa a explanação do secretário Romualdo sobre o desenvolvimento dos trabalhos e a pavimentação comunitária. A pavimentação, aliás, não comunitária, a pavimentação que a prefeitura está dando, principalmente na área de requalificação asfáltica e novos asfaltos. Eu não tive, também não entrei mais em questionamento, vou verificar diretamente com ele, se o critério estabelecido é linhas de ônibus para novas pavimentações, ou seja, onde que não há ruas pavimentadas, tem algumas ruas que eu tenho visto que está no projeto e alguma já pavimentada, que não tem linha de ônibus. Então, queria saber o porquê umas são e outras não, né? Mas isso com o tempo vai virar. O tempo vai dizer o porquê. Também é importante salientar que é muito bom para Joinville essa pavimentação. Joinville precisava e precisa. Infelizmente, foi aquilo que disse o vereador Rodrigo Facchini, infelizmente não começou antes. Por exemplo, esse dinheiro que tem do PAC está desde 2016 disponível e só foi utilizado na Rua São Paulo, foi utilizado na Rua Blumenau, que ficou muito boa, aliás, a Rua Blumenau e a São Paulo também. E agora na Helmut Falger, na Albano Schmidt, e me parece também vai a Rua Santa Catarina, e é para ser a Copacabana também, né? Por que esse dinheiro que veio só não é do PAC? Então, por que esse dinheiro que veio lá, esse dinheiro não foi utilizado antes, né? Se estava aí, não, por causa da contrapartida. A prefeitura ia ter que tirar dinheiro do bolso. Então, agora está sendo feito, porque é época eleitoral. Só por isso. Só deixado por ano eleitoral. E esse dinheiro, os 160 milhões, quem vai pagar é o próximo prefeito. Porque esse contrato com o Banco do Brasil tem 1 ano de carência. Ele tem 1 ano de carência e quem vai pagar este empréstimo aí é o próximo prefeito. Quem vai pagar os 220 milhões do Impreville atrasado e mais os 147 milhões agora que vão deixar de ser pagos é o próximo prefeito. Quem vai pagar o empréstimo feito do Banco do Brasil, desculpa, não é do Banco do Brasil, do Fomplata,
para fazer a ponte do Ademar Garcia, que não vai sair, que foi prometido não vai sair, é o próximo prefeito. Mas foi pego lá 28,8 milhões de reais para ser utilizado em outras coisas, porque o discurso é que a prefeitura já gastou esse dinheiro. Não gastou, a gente sabe disso, por isso eu vou fazer o pedido de informação para saber no que foram gastos esse dinheiro antecipadamente. E por que não vai sair a ponte do Ademar Garcia? Porque se já está liberado o dinheiro, já tem o Fomplata, está faltando licenciamento ambiental, 8 anos a ponte do Ademar Garcia é promessa. Vou falar de novo, foi na primeira eleição, em 2012, que se prometeu a ponte do Ademar Garcia. Em 2016, a propaganda vinha e dizia assim, já está tudo certo, conseguimos o dinheiro está liberado, o dinheiro está aí, vai ser feita a ponte do Ademar Garcia. Cadê a ponte do Ademar Garcia? Então, a gente concorda, a pavimentação é ótima, é boa, é necessária, é precisa mesmo, mas por que não foi feito antes? Por que foi feito somente em ano eleitoral e para o próximo prefeito pagar? Então, isso que nós não aceitamos, nós não concordamos. E é isso que tem que deixar registrado, né? Parabéns pela pavimentação, mas infelizmente desta forma aí. Quanto à reunião de hoje à tarde sobre o Rio Matias com os comerciantes, né? Lastimável novamente, porque eles estão, como foi relatado, numa situação muito difícil mesmo, né? Vários aí foram à falência, perderam tudo, perderam funcionários, desemprego, falta de arrecadação de imposto, e eles choraram hoje à tarde, trouxeram, até na reunião que eu organizei, poderia entrar muitas pessoas ali na plataforma para discutir, mas não era esse o intuito, por isso foi estabelecido com a Giovana, que é a líder ali na rua Visconde Tonai, que só iriam 6 pessoas. Tinham 2 lá da Jerônimo Coelho, que também reclamaram. Mas e que precisamos de uma solução muito rapidamente. É necessário que a Câmara de Vereadores se envolva, sim. É necessário que a Câmara possa aí marcar a reunião com o prefeito, com os moradores, né? Estaria até à disposição para participar da reunião com o prefeito, moradores, aliás, os 19 vereadores, com os moradores e os comerciantes, para tratar sobre esse assunto e ver uma saída, porque isso não tem mais como esperar, não tem mais como eles aguardar. Tá muito difícil. E as informações um pouco aí, como falou um dos comerciantes, né, desencontradas, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, com eles, realmente, a prefeitura pecou demais, está pecando, e é um pesadelo, como disse o próprio prefeito. Obrigado, senhor presidente. SDB, por 9 minutos. Quem vai falar? Vereador Rodrigo Fachin. Bem, mais uma vez quero saudar os colegas vereadores, vereadoras. E vereador Maurício Peixe, Vossa Excelência tem toda a razão, né? Nós aqui conhecemos e sabemos a capacidade técnica do engenheiro Romualdo e a sua capacidade já está provada em outras gestões, né? Lá no primeiro governo do Vitor Freita, depois do governo Luiz Henrique, deixou inclusive um pacote pronto, e aí ele acabou indo com o Luiz Henrique para o governo do estado. Só para que vocês tenham uma ideia, Santa Catarina foi o primeiro estado na América Latina que teve todas as suas cidades com pelo menos um acesso pavimentado. Isso aconteceu na gestão do Luiz Henrique como governador do estado. O Mauro Mariani era o secretário de infraestrutura e o Romualdo era o responsável técnico. Então, a capacidade do Romualdo enquanto gestor, enquanto secretário, é indiscutível. Agora, a pergunta que nós precisamos aqui fazer é o seguinte: por que só no último ano? Porque não dependia do Romualdo? Esta é a verdade. Não dependia do Romualdo. Dependeu do prefeito, das demais secretarias, da Secretaria de Planejamento. E há de se ter claro, registrado, essas pavimentações serão pagas pelo próximo prefeito. Ou melhor, por nós, somos cidadãos desta cidade, né? Ficou para ser pago depois. Por que não começou lá atrás, gente? Por que o cidadão joinvilense precisou,
andar no buraco durante 7 anos, quebrando seu carro, estragando, tendo, sabe, transtornos. Nós vivemos nessa cidade, nós sabemos o que nós estamos vivendo. Agora, no último ano, né, querer imaginar que está tudo certo, que está tudo... Desculpa, não é por aí. Né? O Adilson Girardi falava do volume. O volume no último ano não resolve nada. O prefeito não está aí para economizar dinheiro, o prefeito está aí para fazer obras e entregar para a população. Agora, para isso, precisa de um prefeito que converse com as pessoas, um prefeito que tenha sensibilidade, que conheça a cidade. E está provado que não é este o caso. Mas o que eu quero aqui trazer, vamos deixar de lado essa discussão, e a gente sabe, nós sabemos, e até quero dizer para vocês o seguinte: tem horas que a gente escuta aqui, vive uns momentos aqui na Câmara de Vereadores, que parece que a gente não vive na mesma Joinville que 500 mil habitantes vivem, sabe? Quando a gente começa a falar de alguns setores da cidade, parece que nós estamos fora, completamente fora da realidade, sabe? É só vocês saírem daqui e irem conversar com a população, vocês vão perceber o que Joinville, ou melhor, o que o cidadão que mora nessa cidade percebe em relação à administração pública e à Câmara de Vereadores. Esta é a verdade. Mas, colegas vereadores, o que eu quero dizer para vocês é que estamos num momento, né, de enfrentamento, e é nesses momentos que a solidariedade aflora. É nesses momentos que a gente consegue perceber o quanto o coração humano, a solidariedade, ela faz a diferença na vida das pessoas. E aí temos inúmeras iniciativas em nossa cidade, né, as doações de máscaras. Aqui eu já estou vendo a Iracema pedindo a palavra, já lhe entrego a palavra da vereadora Iracema. Vossa Excelência, inclusive, foi uma líder comunitária que praticou a solidariedade. Nós fizemos lá a doação de mais de 8 mil máscaras. Enfim, são várias as iniciativas, né, de pessoas, homens e mulheres, empresas, empresários, lideranças comunitárias, religiosas, que neste momento de tanta dificuldade, né, que o mundo enfrenta aqui em Joinville, e mais uma vez faz-se valer a Joinville, cidade da solidariedade. Inclusive, nós temos esta marca registrada, e obviamente que quando eu falo de solidariedade, né, me vem na memória o Padre Facchini e as suas cozinhas comunitárias e tudo aquilo que significou para essa Joinville nos últimos 25 anos o seu projeto social. Mas eu quero aqui fazer uma referência à SIG, a entidade empresarial que tanto nos orgulha e que mais uma vez se faz presente no momento que Joinville tanto precisa. Eu li agora há pouco aqui uma notícia, uma nota, uma matéria da Estela, que é lá de 19/5, né, onde ela relata uma doação que a Associação Empresarial e Industrial da nossa cidade acabou fazendo à Secretaria da Saúde, aí num volume de R$3.500.000, quando a Secretaria da Saúde e o Hospital São José recebeu da Assig esses 53 novos leitos, né? Só no que se refere às obras foram aí praticamente 1 milhão, e essa fala é uma fala dos vice-presidentes do Corsini, bem como o Marcelo Hager, lá do Perini, né? E também depois, na sequência, eu li aqui uma fala do presidente da SIG, o doutor João Martinelli, né, que tão bem representa esta entidade. E a gente precisa aqui, vereador James, né, fazer uma referência. Eu falo vereador James porque todos sabemos que é seu cunhado, né, ele também representa esse setor que é tão importante, que é gerador de emprego, que faz a diferença, que faz realmente girar a Manchester catarinense. Por isso, vereador Ninfo, né, mais uma vez o nosso reconhecimento a esse setor que verdadeiramente está aí, está à disposição. E eu diria, né, oxalá se a gestão pública buscasse a excelência da iniciativa privada aqui em nossa cidade. Com isso, eu quero mais uma vez falar da importância das parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Foi isso que aconteceu aqui com o Hospital São José, com a instalação dos novos leitos de UTIs. Mais uma vez, a sociedade, a cidade,
e aqui tão bem representada por essa entidade, que inclusive é uma das maiores entidades a nível de país, que tanto nos orgulha, que faz realmente a diferença, e sob o comando do Dr. João Martinelli, mais uma vez se fez presente, foi até o poder público da nossa cidade, fez a doação de um volume financeiro que contribuiu e muito para o enfrentamento ao Covid, para esse momento tão difícil, né? Nós precisamos, e obviamente que a discussão política, a discussão ideológica, a discussão partidária, ela sempre aparece, mas são nesses momentos que a gente precisa tentar enrolar as bandeiras partidárias e aí num ato de amor à nossa cidade, num ato de amor à vida humana, que possamos, de forma conjunta, enfrentar essas dificuldades. Eu queria, mais uma vez, fazer esse registro, não como vereador, não, mas como cidadão que aqui vive, a essa entidade, a CIG, que mais uma vez se fez presente, fez aí a doação de vários utensílios, participação na execução da obra, para a abertura desses 53 leitos de UTIs. Vocês imaginem se não houvesse sido feito isso, o momento que nós estaríamos vivendo. Então, a CIG, nosso muito obrigado, não como vereador, mas como cidadão, como pai de família, como alguém que vive o dia a dia da nossa Joinville. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o PSL por 3 minutos. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube através da internet. Só para comunicar que hoje eu estive fazendo uma fiscalização no CRAS do Floresta, e deixar claro que o CRAS ele está funcionando, ele está fazendo o cadastro único para quem não tem, para castração de animais domésticos. Então, fui muito bem recebida lá, me orientaram, conversaram qual a orientação que eles estão passando para as pessoas em relação agora nesse período de pandemia, que é de suma importância, mas muita gente vem nos pedir castrações. Então, só para deixar registrado aqui, que o CRAS ele está atendendo, não tem o número de pessoas lá para atendimento é muito pouco, então dá para a pessoa ir calmamente, fazer o cadastro único, solicitar a castração gratuita pela prefeitura e nos ajudar com isso para diminuir o abandono de animais e também o controle populacional de cães e gatos, porque o animal ele é castrado e também ele é chipado. É uma luta nossa que todos os animais aqui em Joinville, para que a gente possa ter um censo, sejam microchipados. Era isso. O PSC por 9 minutos. Vereador Jaime. Presidente, eu não sei se os nossos nobres pares, vereador Wilson, vereador Jordão, quero falar? Não? Vereador Liu? Vereador Liu? Pode falar, vereador Liu, então. Tenha bondade. Depois eu acompanho a outra parte. Aqui. Deu aí? Senhor presidente, de novo, estimados vereadores, senhores vereadores, o público que nos assiste pelo canal, nós registramos um projeto, e é um projeto que muitas pessoas questionam, né, quem está na vida pública, e às vezes a gente não consegue uma resposta que possa dar direcionamento. São os carros que ficam abandonados pelas mais de 3.000 ruas de Joinville. Os carros velhos, às vezes sem nenhum valor comercial, muitas vezes carros com avaria, né? Os carros aí que sofreram algum tipo de acidente, algum tipo de sinistro, e ficam apodrecendo pelas ruas, né? E gerando, entre outras coisas, um problema relativo à dengue, né? Infelizmente tem uma infestação muito grande. E evidentemente que às vezes o poder público também se sente que fica com as mãos amarradas
porque se trata de uma propriedade privada. Mas, por outro lado, usa a via pública para deixar esse veículo, ou parte desse veículo, até que o tempo, mas o tempo muito longo, né, se encarregará, né, de consumir através do processo, né, de determinação. E nós entramos com esse projeto da autonomia, né, ao poder público, em primeiro momento notificar se é que existe um dono. Às vezes já está baixado lá no Detran, né? Não tem mais histórico de registro, documento, mas ao longo das vias os moradores percebem e identificam, olha, aqui na nossa rua, este carro ali da casa do seu João, do seu Paulo, do seu Pedro, as pessoas apontam. Feito se avançarmos esse projeto, se tornar-se a lei, o que vai acontecer? Né? Essa pessoa vai ser notificada, né? O suposto, em tese, proprietário vai ser notificado. E ele terá 30 dias para remover esse veículo desta rua pública, né? Que fica ali 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, 5 anos, às vezes 10 anos. E a gente sabe que esse carro, esse veículo, ele não vai mais voltar a rodar, né? Ele está ali apenas esperando pelo tempo para aos poucos ser consumido. O projeto avançando, né, a prefeitura vai ter a autonomia de remover este carro para uma área pública, um pátio determinado, né? Existem tantos e tantos terrenos que são do patrimônio do município, e a partir desta remoção, de tempo em tempo, a prefeitura vai, né, abrir para o leilão. Porque, óbvio, quem trabalha nesta área, nesse setor, ele vai poder aproveitar algumas peças do carro, né, algumas partes deste veículo, para revenda. Nesta condição se resolve 2 ou 3 ou tantos outros problemas. O problema de tirar, né, este veículo que deprecia, às vezes, em determinado local a rua, é um gerador de desconforto para os vizinhos, não é? Porque está ali apenas a parte daquilo que foi um carro, né, antigamente. Também, sem sombra de dúvida, um gerador, né, de mosquito da dengue, porque o carro fica abandonado ali sem nenhum cuidado. E 3, é a condição de que este carro, saindo dali, estando num pátio da prefeitura, ele poderá, naturalmente, de tempo em tempo, a prefeitura gerar um leilão e os interessados, então, comprarão por um preço bem baixo, naturalmente, e o que resolve também para onde será dado o destino final desta sucata de veículo. Então, foi feito o registro desse projeto. Hoje, naturalmente, vai estar sendo analisado aí nas comissões, né, a partir da legislação e outras, e queremos contar com a sensibilidade e o entendimento dos nossos pares para que possamos avançar e resolver um problema que é, naturalmente, da cidade de Joinville, como também, proporcionalmente, de tantas outras cidades que a gente verifica veículos abandonados aí pelos bairros da nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Sobrou 3 minutos aí, vereador Jaime. Obrigado. Obrigado, vereador Lio. Obrigado mesmo. Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, cumprimento os pares, todos aqueles que nos acompanham pela plataforma. Senhor presidente, nós estamos agendando com o gabinete do prefeito, com o prefeito, uma reunião com a Comissão de Urbanismo, com os comerciantes, os responsáveis, claro, vai limitar algumas pessoas, mas temos lá, os representantes e os moradores, para tratar sobre a questão das obras do Rio Matias. A comunidade em si, que são os moradores, mesmo a população de Joinville, que é uma posição concreta, eles precisam ter essa posição. Então, nesta reunião, eu já estou passando aqui para a comissão, aqueles que participam da comissão, que vai estar presente a Secretaria de Planejamento, CEPUD, né, o CEINFRA,
né? E o próprio prefeito também, e junto com a comunidade. Precisam ser esclarecidos. Hoje a gente teve uma reunião, claro, não podemos dizer que não foi positiva, foi, onde ouvimos o secretário, onde ele deu seus posicionamentos, dizendo que não tem um projeto de calçadão e não tem o outro projeto que é preparar a questão da rua Girando Coelho e também a questão da rua Visconde Tonai sem ser calçadão. Então, tomamos essa providência e já está para ser passado para nós a data e nós vamos informar. Se for antes da nossa reunião na terça-feira, eu informo os senhores vereadores. Se na próxima terça-feira nós não tivermos ainda a data dessa reunião, para que a gente possa também sentar junto com a comunidade, junto com os comerciantes, que até então eles são os penalizados e precisam de uma resposta concreta. O que será feito na questão das obras do Rio Matias? O que será feito? E precisam, porque estamos chegando próximo do final do ano. Então, essa é a minha palavra nesse momento, senhor presidente. Obrigado. Ok. Agora o PDT. Abre mão. Cidadania. Dona Rita, ela deu uma saidinha da plataforma, mandou uma mensagem aqui. O PROS. Estava aqui também, o Paraíba, né? Vamos pular aqui, se ele voltar, a gente passa para ele. O PSD, não vai falar. O MDB. 18 minutos. Quem vai falar? Vereador Adilson Girardi. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha pelo YouTube, servidores desta casa. Gostaria de fazer menção aqui às obras, né, que estão acontecendo aqui na região oeste de Joinville e já deixar registrado aqui o meu agradecimento, né, ao governo que se comprometeu com a pavimentação de algumas ruas e agora elas saíram do papel e estão acontecendo, né? Eu falo isso das obras que estão ocorrendo na rua Eugênio Godin, que é uma rua que serve, né, a linha de ônibus. A obra está 90% concluída, né? Ainda falta uma etapa de drenagem e o restante da pavimentação e algumas obras complementares, né, como as bocas de lobo e a instalação dos meios-fios. Mas a comunidade, os moradores daquela rua ficaram bastante satisfeitos. Da mesma forma, os moradores da rua Catarina Balmer, também uma rua que serve de linha de ônibus, né, também já foi pavimentada. As empresas agora estão finalizando a parte dos acabamentos, meio-fio, boca de lobo, e muito em breve a prefeitura irá também realizar a sinalização viária. Então, era um compromisso do governo com os moradores. Na época, lembro, né, que o prefeito esteve pessoalmente na rua, juntamente conosco, né, e mais algumas lideranças do bairro, e ele se comprometeu com aqueles moradores em realizar aquela pavimentação. Então, é com muita satisfação que a gente pode retornar lá agora e dizer que aquilo que foi prometido, que foi comprometido, está sendo realizado. E a grande obra, né, que era o desejo e a reivindicação de todos os moradores, não só do bairro Vila Nova, mas de todas aquelas pessoas que utilizam a rua 15 de novembro para se deslocar para a nossa bonita região rural aqui do Vila Nova, para se deslocar pela rodovia do Arroz em direção a Guaremirim, Jaraguá do Sul, e utilizam, né, esta via importante, né, a principal via do bairro Vila Nova, que é a rua 15 de novembro e que agora está recebendo a revitalização, né? Nós tivemos que esperar, né, por 16 anos para ver esta obra acontecer, né? Então, a rua 15 de novembro ela foi pavimentada em 2004, nós tivemos, então, 16 anos de uso desta via e vários governadores que passaram, né, por Santa Catarina se comprometeram no recapeamento, não cumpriram, e agora o governo municipal executa, né, com recursos de empréstimos. Eu quero deixar claro aqui também, né, fazendo uma rápida, eu sou servidor público há 29 anos e tenho acompanhado todos os procedimentos de empréstimos municipais e estaduais em relação a obras de pavimentação,
E só para recordar dois fatos aqui, né? No último ano do governo do Tebaldi, foi contratado um financiamento de 54 milhões de dólares para obras do BID, que envolviam também pavimentação comunitária, com financiamento de 25 anos. E no último ano do governo Luiz Henrique, né, contraiu o governo do estado um financiamento também de 54 milhões de dólares, e cujo financiamento se estende por 25 anos, obras de pavimentação em toda Santa Catarina. Então, isso é um procedimento que acontece em todos os governos. Em 1990, quando eu ingressei na prefeitura, a gente acompanha esse tipo de procedimento, e se a gente for perguntar lá para o morador se ele está interessado nesse tipo de assunto, ele não quer saber, ele quer a obra acontecendo na sua rua. E é isso que os moradores têm cobrado da gente. Eles querem ver a obra acontecer, porque de uma forma ou de outra eles estarão pagando o seu imposto da mesma forma. Então eu acho que é importante, o Luiz Henrique sempre dizia, né? Nós temos que ter o dinheiro para poder fazer as obras, depois a gente dá um jeito de pagar. E eu penso também mais ou menos como ele, porque o que importa é que as coisas estejam acontecendo, que os recursos estejam sendo investidos, né, nas obras na nossa Joinville. E o Vila Nova não pode reclamar disso. Nós temos aqui, para finalizar, né, dentro da pavimentação comunitária, que também é um procedimento que vem acontecendo desde que eu me conheço por gente aqui na nossa região. A minha rua, em 2004, foi pavimentada num sistema comunitário, onde o morador contribuía, né, eu paguei na época, parcelado, suado, mas fiquei contente porque a minha rua foi pavimentada naquele modelo. Então, aqui nesse modelo comunitário, o Vila Nova está com 115 ruas, né, pavimentadas com lajotas, onde o morador paga a sua parte, a prefeitura faz a sua parte e o morador está contente. Temos outras 10 ruas que foram pavimentadas com asfalto, também no modelo comunitário, e temos mais duas que estão em andamento agora, em duas ruas importantes, que é a Rua Francisco Moser, que já foi pavimentada, está em fase de acabamento, e a Rua Marco João Serafim, que é uma rua antiga do Vila Nova, talvez uma das mais antigas, né, que agora também recebe a infraestrutura por parte da prefeitura, e depois os moradores, no processo comunitário, pagarão para que a rua também seja asfaltada. Então, eu acho que a comunidade do Vila Nova está vendo, né, o progresso, a mudança que aconteceu nos últimos 4 anos, e a gente espera, né, que isso também continue na próxima gestão, seja o prefeito que entrar, com certeza ele já vai entrar com um recurso de mais de 50% do financiamento para que ele possa também executar o restante das obras, né? E o governo municipal, eu acho que não pode sofrer processos de continuidade. Eu acho que eles precisam ter um procedimento de continuidade, né, para o bem de toda a população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, obrigado. Obrigado. Saudar todos os vereadores desta casa. Dizer que depois do discurso do Adilson Girardi, fui obrigado a lhe parabenizar aqui 120 ruas no bairro Vila Nova, com o empenho da comunidade. Algumas pessoas merecem nosso respeito, Vossa Excelência merece meu respeito. Parabéns aí, é um grande líder desse bairro. E tem um aí que tem a estigma da mãe de Ná, que fica dando os próximos eleitos aí. Eu tenho certeza que Vossa Excelência estará nessa próxima continuidade aí, nesse importante trabalho que presta o Legislativo à nossa comunidade. Parabéns aí pelo seu empenho, sua determinação, sua luta diária pela comunidade. Tem respeito, sim, nesse caminho que nós temos que trabalhar. As suas ponderações, as suas considerações em relação ao empréstimo é que esse governo está em nada a esconder. O nosso pesadelo, sem sombra de dúvida, é a obra do Rio Matias, mas que estamos tratando com toda a capacidade e a tecnicidade que é permitida através da legislação. Tem gente que não gosta de seguir leis, né? Acha que lei foi feita para ser descumprida. Eu venho do lugar onde lei foi feita para ser cumprida e sei muito bem sobre isso. Então, dizer aqui, presidente, que essas considerações, aí tem um tal do Flot Flux aí, que até hoje está uma conta enorme para pagar, que nunca fez absolutamente nada. Eu não estava legislando, eu apenas era um dos críticos que de fora observava, mas que se fosse colocado a pronto e pleno emprego aí de soluções, com certeza, sem medo de errar, é uma meia dúzia para a cadeia. Mas, infelizmente, algumas coisas são muito lentas, são muito letárgicas nesse país e nós não conseguimos visualizar. A apresentação do secretário Romualdo hoje, na reunião à tarde, foi uma apresentação extraordinária.
dotado de uma capacidade fora da curva, conhece Joinville com uma palma da sua mão. De vez em quando a gente vê que o DNA de Luiz Henrique está, politicamente pode ser o DNA de Luiz Henrique, de Pedro Ivo e de tantos outros que pela prefeitura aí passaram. Mas, sem sombra de dúvida, nos últimos 20 anos aí que eu me remeto ao período que conheço, 25 anos ao período que conheço o Romualdo, posso dizer que o DNA técnico de várias obras aqui tem a assinatura do secretário Romualdo. Um excelente secretário, um excelente administrador, preocupado. E diria mais, presidente, o pessoal falando em empréstimo, que ponto vai pagar. Ora, senhoras, senhores, faça a conta da estratégia da política. A política se renova a cada 4 anos. Isso é conversa, isso é dor de cotovelo. É óbvio que os governos fazem empréstimos, porque... E aí tem que se dizer uma coisa com muita sinceridade, muita transparência, sem canalice nenhuma. Dizer que esse governo ele foi além das suas expectativas, porque quando foi fazer empréstimo, a sua capacidade de solvência e a sua capacidade de pagamento da dívida não se viu antes na história desse município. Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Dizer que foi negociado taxa de juros, o cara estava sentado no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, recebendo o prefeito da maior cidade desse estado, e ele disse, olha, prefeito, acabei de emprestar dinheiro aqui, alguns milhões ao prefeito de São Paulo, e ele não veio negociar a taxa de juros. Ah, pois é, mas eu estou aqui preocupado com a taxa de juros, porque a minha cidade e o meu povo podem refletir isso em obras da minha cidade. Então, essa dor de cotovelo que tem meia dúzia aí, isso passa, não tem problema. Daqui a pouco, dia 31, começa o novo legislador, o novo executivo nessa cidade, pautado em uma transparência, uma determinação, um zelo ao dinheiro público, que administrou isso de forma transparente, limpa a nossa comunidade, as coisas que mais preocupam a sociedade brasileira do evento chamado corrupção, que assolou esse país, mas que essa prefeitura passa de cabeça erguida e coloca em obras todas as atividades que nós nunca vimos antes. Ora, eu moro aqui no bairro Floresta, talvez alguns não tenham a oportunidade de ter nascido, e eu me orgulho de ter nascido em Joinville. Terra dos príncipes, terra das bicicletas, terra que é uma referência no país, cidade da música, cidade da dança. Nós somos referência. Somos a segunda melhor cidade em 5.470 municípios espalhados nesse país, e tem gente que diz que não, porque nós não estamos vendo. Eu estou vendo, eu visito diariamente as pessoas, aos reclames, mas dentro dos reclames, as considerações, as coisas que estão sendo feitas certa, de forma excelente, não é no ótimo nem no bom, é de forma excelente. Nossa educação, excelente. Nosso sistema de tratamento de esgoto, 39%. A história do nosso município nos coloca em 2013 com 12% do esgoto tratado. Hoje nós temos 39, ora, se não reconhecer isso, se não puder compreender que as atividades desta forma, feito à nossa sociedade, aquela que mais importa, porque a cidade só existe porque ela existe para as pessoas. E é desta forma que esse governo faz, vivendo para as pessoas. Novamente cito aqui, vereador Cláudio Aragão, digníssimo presidente desta casa, os vereadores da Zona Sul da cidade. Ora, senhores, vocês têm que ostentar no peito, levar isso para a comunidade do bairro dos senhores. Eu moro na Zona Sul, estação de tratamento de esgoto da Rio Velho, um avanço na saúde, porque tudo isso é também a cada R$1, a cada $1 investido, economiza-se 4 em saúde. E esse governo tem feito trabalhos como nunca antes nesse governo. Nós temos um problema, de novo, nós não temos nada a esconder, a obra do Rio Matias é um problema, há uma série de atividades e tenho certeza absoluta que irão ser surpreendidos aqueles que acreditavam que não haveria solução. Então, presidente, base governista, consolidada, firme, compreendendo que, a Copacabana, eu nasci no Floresta, eu estou numa primeira legislatura. E cada vez que tinha oportunidade de conversar, muito obrigado ao secretário Romualdo por ter lembrado disso, em cada oportunidade conversava com o prefeito, diante de mais de 1.000 ruas dentro do meu bairro, mais de 1.000 ruas em cada um dos bairros, a atenção que deu sempre que pedíamos, e está aí. São 30 anos de pavimentação. Eu estudei no Colégio Rodolfo Maia, eu estudei aqui, eu moro na Zona Sul até hoje, eu nunca saí daqui para nada, só para trabalhar e voltar para casa. E o avanço que fez esse governo
não foi feita em outros governos que por aqui passaram. Olha o que o secretário Romualdo falou, presidente. O secretário Romualdo falou que nós estamos economizando 25% nos processos licitatórios para ter uma obra igual a Rua Blumenau, para ter uma obra igual a Rua Santa Catarina, para ter as obras de infraestrutura lá no bairro Vila Nova, lá no bairro no Aventureiro, tantas outras obras que estão sendo realizadas com zelo pelo dinheiro público. Esta é a grande marca de quem administra uma sociedade, uma cidade de forma honesta, transparente e que zela pelo dinheiro público, porque é isso que esse governo fez ao longo da sua existência. Então, meu prefeito, parabéns à sua atividade. A sociedade, tenho certeza que o elegeu porque viu no senhor a melhor oportunidade de cuidar dos recursos públicos da forma que o senhor cuidou. Os investimentos feitos nesse município, parabéns, vereador Adilson Girardi. Sem medo de errar, citou cada um dos pontos que nós não estávamos em momento algum dentro do Legislativo, mas outros por aqui estavam e sabem muito bem e se escondem disso porque não reconhecem que os dinheiros também foram emprestados nos últimos anos de governo. E não foi só 100 milhões, foi 58 milhões de dólares, como Vossa Excelência falou. Parabéns por ter relembrado, porque tem gente que tem memória fraca, memória apaga, parece que muito fácil. Então, parabéns a esse governo, parabéns ao secretário Romualdo. Os avanços são de ordem astronômica no que está sendo feito na infraestrutura dentro do município. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Roque Matei. Passa para mim. Ok, colegas vereadores, nosso tempo regimental se esgotou-se na tarde de hoje. Como nós não vamos prorrogar a sessão, a gente pede que o vereador Roque, então, possa falar no dia de amanhã. Ok? Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras e senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, ao público que nos acompanha pela internet, e declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 15 de julho de 2020, quarta-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.